Olá, eu sou a Amanda Gomes, estrategista de emagrecimento Afince, atuo localmente na cidade de Manaus, sou uma licenciada nacional e embaixadora da marca Afince. Hoje eu vim aqui contar um pouco da minha história profissional com o programa Afince para vocês. Gente, eu comecei a trabalhar com estética aos 14 anos de idade. E comecei na mesma empresa, eu trabalhava num salão de beleza, ainda fazia ensino médio. Assim que eu terminei o ensino médio, comecei a faculdade de fisioterapia e continuei trabalhando nesse mesmo local, com estética também. Me especializei em fisioterapia dermatofuncional, em ortopedia, em uroginecologia e obstetrícia. Trabalhei por muitos anos nesse salão de beleza e também fazendo atendimento domiciliar de fisioterapia. Mas eu não conseguia dar um pontapé inicial em abrir um negócio para mim, em sair da função de funcionária. E aí eu lembro que eu conheci o Afince através de uma amiga, aí também. Eu fui para um curso de estética, onde a gente estava conversando sobre o desenvolvimento da nossa carreira, e eu falei que eu queria muito trabalhar com emagrecimento, e existia um fator limitante que me bloqueava muito, que era o fato de eu estar obesa. Então eu não passava credibilidade para os meus pacientes por eu estar naquela condição. E aí também me falou sobre o Afince. Quando ela me falou sobre o Afince, ela disse: amiga, tá na segunda turma, vai ter uma turma agora em janeiro, vai lá. Foi o que eu pensei, eu falei, cara, eu vou. Se isso der certo, amém. Se não der certo, eu emagreço. E aí eu fui com toda a fé do mundo. Quando eu cheguei no Afince, eu lembro que eu fiquei deslumbrada com o processo, com o projeto, com as aulas que a gente teve, desde o primeiro contato, que foi com a Juliana ainda. Tive o primeiro contato com ela via WhatsApp, ela me recepcionou super bem e ali foi onde começou a minha história. Eu lembro que a minha virada de chave foi quando uma psicóloga estava dando uma palestra e ela disse assim: quantas vezes você se coloca na sua agenda? E eu fiquei pensando, falei, cara, essa mulher tá falando comigo. E aí eu me ergui e comecei a prestar atenção naquilo que ela estava falando. Quando eu saí do Afince para voltar para casa, eu subi na balança do aeroporto. E lá eu percebi que eu estava mais pesada do que no final da minha gestação. No final da minha gestação eu tinha ganhado apenas 7 quilos e foi quando eu me enxerguei obesa, ainda não tinha me enxergado obesa. Quando eu cheguei em Manaus, a primeira coisa que eu fiz foi dar aquela virada de chave na minha vida e comecei a planejar toda a minha vida, toda a minha história. Cheguei numa quinta-feira, eu lembro que eu organizei a minha vida num domingo e a partir daí eu nunca mais parei. Eu lembro que para essa virada de chave, eu ainda era funcionária dessa mesma empresa, mas eu pensei que para eu poder falar para as pessoas sobre qualidade de vida, sobre emagrecimento, sobre sustentabilidade, o primeiro passo seria dado por mim. E foi aí que tudo começou. Eu peguei uma caixinha de sapato e comecei a colocar nessa caixinha de sapato todas as minhas vontades. A vontade de cada besteirinha que eu tinha, eu colocava ali. E foi surreal aquilo, porque depois de 8 meses eu já tinha batido a minha meta, eu tinha eliminado 21 quilos. E desses 21 quilos que eu eliminei, eu abri a caixinha de sapato e eu tinha lá 18 mil reais. E pra mim foi uma coisa assim que mexeu muito comigo, porque por mais que eu trabalhasse, que eu ganhava um valor razoável, porém eu não conseguia guardar dinheiro, eu não conseguia juntar dinheiro. E isso eu sabia que era muito referente ao meu planejamento ou à minha falta de planejamento, porque eu não tinha planejamento para comer, eu não tinha planejamento para me alimentar e muito menos para organizar minha vida financeira. A minha vida financeira só dava para pagar contas. E nesse meio tempo eu realizei um sonho, fiz a minha cirurgia plástica. E depois disso, quando eu voltei da minha cirurgia plástica, eu percebi, cara, se eu junto 18 mil, em 8 meses eu faço qualquer coisa da minha vida. E esse mesmo processo que eu utilizei para juntar esse dinheiro, para realizar aquele sonho, eu comecei um segundo passo da minha vida. Porque primeiro eu precisava me sentir bem, eu precisava estar em paz comigo mesma, eu precisava ter minha autoestima renovada. Eu tinha perdido a minha autoestima, eu tinha perdido aquela conexão comigo mesmo. E eu sabia que eu não podia passar para outras pessoas aquilo se eu não tivesse recuperado comigo mesmo. E aí eu comecei a juntar de novo os valores que eu gastaria engordando e sendo infeliz, porque eu não estava feliz. E aí eu comprei as minhas primeiras 3 máquinas. Em menos de 1 ano de tudo isso, eu saí do meu emprego. E eu não saí com nenhum planejamento. Eu saí e disse, agora eu vou dar o primeiro passo. Consegui as minhas primeiras 3 máquinas, abri a minha primeira clínica na casa da minha mãe. A casa da minha mãe de dia era a minha clínica e de noite era a casa da minha mãe.
Fiquei nesse local por aproximadamente 1 ano. Foi aí que eu comprei um prédio velho, né, e comecei uma reforma. Depois desse momento, eu já fui para um ponto comercial em menos de 1 ano que eu tinha saído do meu emprego. Fui para um ponto comercial onde eu fiquei por 3 anos até eu reformar o local que eu atendo hoje, que é a minha clínica. E aqui hoje eu me vejo muito realizada com tudo, porque eu saí da condição de funcionária para empresária. E hoje eu sinto que é muito mais do que ganhar dinheiro, é muito mais do que ganhar clientes, é muito mais do que sucesso profissional. Uma vez eu ouvi um palestrante dizer que sucesso na vida é quando você consegue fazer a diferença na vida das pessoas. E hoje eu percebo isso em cada paciente que termina o tratamento comigo ou está em acompanhamento comigo, porque eu vejo neles a vontade de falar do meu trabalho para as pessoas, em falar como a vida deles está transformada. Esse palestrante, ele disse assim: sucesso na vida não é quando você ganha dinheiro, é quando você não tem clientes, mas sim fãs enlouquecidos. E hoje o Affinity, ele me proporciona tudo isso. Ele me proporciona sucesso profissional, ele me proporciona qualidade de vida, ele me proporciona bem-estar e me proporciona uma satisfação pessoal e profissional que eu nunca tinha vivido antes. E eu tenho certeza que daqui para muito distante, a gente ainda vai subir muitos degraus, porque tudo que a gente faz com amor e a gente trabalha transformando a vida das pessoas. E hoje, depois de 7 anos de licenciada, depois de 7 anos de decidir ter uma vida afinada, depois de 7 anos que eu resolvi dar uma virada de chave na minha vida, porque eu sempre digo que isso foi uma decisão, e foi uma decisão que eu tomei, assim, eu arrisquei, eu confiei, eu fui, e eu fiz de tudo para dar certo até o dia de hoje. Hoje eu me vejo uma profissional de sucesso, eu me sinto uma profissional de sucesso, eu me sinto respeitada pelos meus pacientes, eu sinto a gratidão em cada olhar deles, eu sinto a felicidade que eles têm de terem suas vidas transformadas. Hoje eu tenho uma vida confortável, eu consegui construir uma clínica linda, eu consigo morar bem, viver da forma que eu sempre quis, e tenho certeza que posso conquistar coisas muito maiores. E eu quero agradecer muito, muito, muito toda a equipe do Affinity, tanto a minha equipe que acompanha os meus pacientes diariamente. Tenho ali a minha NutriCoach, a Juliane, eu tenho o Erivelto, eu tenho o Fernando, a Nicole. Esses são os meus parceiros do dia a dia. E a diretoria do Affinity, a Juliana, que está ali com a gente desde o começo, a Juliana, que foi o primeiro contato que eu tive e acompanha diariamente ali nas nossas dificuldades. Gente, muito obrigada a toda a equipe técnica do Affinity, toda a direção. O trabalho que vocês fazem conosco, estrategistas, é sensacional, porque vocês nos ensinam a cuidar de pessoas e vocês nos ensinam a cuidar da gente também em primeiro lugar. Muita gratidão. Eu consegui vencer. Então você, profissional da estética, da fisioterapia, da biomedicina e afins, também consegue. Procure a equipe do Affinity, que assim como eles me ajudaram a conseguir o meu objetivo, eles também vão te ajudar a conseguir o seu. Vem fazer parte do nosso time e quem sabe a gente pode estar se encontrando por aí.